Muito bem, grande abraço, muito boa tarde, estamos de volta, estamos eu e meus companheiros, né? Porque na última mesa, muito boa tarde para você, na última mesa o Gil esteve aqui no meu lugar comandando a mesa redonda e o fez de maneira magnífica como sempre. Então eu quero agradecer muito ao Gil Cipriano, meu Gil, a ajuda que você nos dá, sempre quando é preciso, assume aqui o comando da mesa redonda, está em todos os programas conosco. E até sai melhor, viu? Eu posso dizer que sai melhor. Parabéns aí, né? Sai melhor. Muito obrigado, boa tarde para você, Gil. Boa tarde, Vó, boa tarde, professor Renato, Edmilson, Léo e a todos que acompanham essa programação da Vó. Edmilson, muito obrigado a você também, tá todo sábado está aqui conosco, fazendo a mesa. De vez em quando ele reclama, viu, que quer uma folguinha, né? Só que lá no jornal não me dá folga. Né? Lá ele é jogador, tem que ter, né? Brincadeira. Muito obrigado, viu, Edmilson, você está aqui conosco. Eu sei que o tempo é corrido para todo mundo, ainda mais você que dirige, ajuda a dirigir, né? É sócio proprietário de um dos melhores jornais que nós temos aí, o melhor jornal regional da região Noroeste Paulista. Boa tarde, obrigado por você estar aqui. Obrigado, Bono, professor, Léo, Gil e a todos que estão assistindo a gente. Cadê as 7 vitórias, gente? Ele vai vir, o ano que vem, pode deixar que o ano que vem está aí. Zé Renato, é um grande prazer tê-lo conosco mais uma vez. E você já deve ter sentido o carinho que o pessoal do Canal 10 tem por você, todos lá, não só da mesa aqui, quem compõe o Canal 10. E agradecer muito a você que veio cobrir a viagem de Marajá do Gil Cipriano, né, lá para João Pessoa, né? Porque quem pode não se brinca, né, professor? Sabe como é que é as coisas, né? E o Gil teve as suas férias garantidas, é lógico, para viajar. O professor esteve conosco aqui. Eu não pude comparecer no programa, ele veio. O Edmilson já não pôde comparecer, por necessidade extrema também não veio. E o professor sempre está aqui nos ajudando. Está faltando trazer o Galileu. A única coisa que está faltando é trazer o Galileu. Eu quero te agradecer de coração tudo que você tem feito para nós aqui. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Vono, Gil, Edmilson, Léo, boa tarde a todos. É um prazer, é uma honra. Não tem nada que agradecer. Vim de coração, prazer, para mim não é trabalho não, é alegria, prazer. Sempre que precisar, estou aqui. É uma honra, é um prazer enorme. Essa tremidinha que deu na tela aí, onde você está vendo, é questão de técnica aqui. O equipamento também tem as suas falhas, né? O Leozinho se mata lá atrás, mas às vezes dá uma falha. Mecanismo, Ou a pecinha que está atrás da peça também, né? Não é a pecinha, não é não, porque eu sei, eu conheço. Um probleminha técnico aí, tremeu um pouco quando o professor estava falando. Mas Renato, é um prazer sim ter você aqui conosco, viu? Porque você é uma cabeça maravilhosa e vem aqui e faz como todos nós fazemos. O Edmilson esquece que é corintiano, o Gil que é palmeirense, eu que sou palmeirense, o Léo que é corintiano, e você esquece que você é corintiano. E é por isso que a mesa redonda, logo na segunda-feira já vieram me falar, né, da cobrança, sabe? Da 7 vitórias, né? Bom, nós vimos uma mesa, a outra você prometeu, só que nós não podemos ir lá para poder cobrar. E tem quem cobra para nós. Olha a frase que colocaram. Olha a frase que colocaram. Mas você sabe que nós vamos te dar uma folga no próximo final de semana, mas você já fica certo que você estará aqui conosco. Se possível, trazendo o Galileu, que é santista, nós vamos dar uma folga para o Edmilson. Você quer essa folga aqui? Opa! Ô, gente, só, já aproveitando, já que ele está falando, você sabe por que o Palmeiras não ganhou? A 7? Porque 7 é conta de mentiroso. Então, o Edmilson vai folgar, o Gil não folga, o professor já vem, não tem folga não, na próxima quinta-feira, porque nós ajustamos aí, porque nós vamos gravar na quinta-feira a mesa redonda do outro sábado. E vem um corintiano, mais um corintiano aqui, Gil, vamos tomar um baile. Vem Claudemir Cabreira. Grande Cabreira. Grande. Esse é o grande corintiano. Grande jornalista, um grande companheiro, estará conosco aqui na mesa redonda, será gravada na quinta, que é o dia que ele pode vir, e no sábado será exibido. Portanto, perdão te interromper. Pois não. Se você me permite, só quero mandar uma saudação especial à nação corintiana. 13 de outubro, 40 anos da conquista do Paulista.
Tá? Me lembro como se fosse hoje, 77, onde né? eu nasci. 13 de outubro de 1977, quando o Basílio meteu finalmente aquela bola para dentro com aquele Chorando. time medíocre. Chorando. Vamos deixar a paixão de lado, mas o time da Ponte era infinitamente... Bom, o Corinthians não era nem... chegava a ser um time, né? Era um catado lá com muita vontade. Jacenir na lateral esquerda. Não, era o Vladimir. Jacenir 90. Era Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir, Caipira e Vladimir, Russo, Basílio, no último jogo não jogou Palinha, jogou Luciano, Vaguinho, acreditem, Geraldão e Romeu. Olha, esses três à frente aí, esse dá para dizer que... Mas o Vaguinho era um demente, né? O Vaguinho, com todo o respeito, né? O Vaguinho era aqueles caras que pegavam a bola na linha de fundo e chutava no gol, e quando estava na marca do pênalti, cruzava para o cara cabecear. Né? Tentava matar a bola com o pé a 3 metros de altura e se jogava no chão para parar a bola com a cabeça. Era um demente. Mas quando tem que ser, professor. Esse ano é outra vez. O time é fraco, né? Eu penso assim, vocês também, mas o time está indo bem. Mas a diferença desse ano, desculpa te interromper, a diferença desse ano é que os demais conseguem ser piores que o Corinthians. Né? Mas muito. Mas muito. Os grandes muito investimentos. Pior. Olha, Palmeiras, Flamengo, Atlético. Cruzeiro que gastou 100 e tantos milhões E o também. Cruzeiro também. Mas o Cruzeiro ainda vai dizer que ganhou a Copa do Brasil. Mas esses três são os três, na minha opinião, são os três maiores derrotados desse campeonato. E o São Paulo? Fizeram campanhas vergonhosas. E o Soberano? O São Paulo, na minha opinião, não tem um time que faça frente em termos de quantidade e qualidade que faça frente a esses três. E nem gastou o dinheiro Quem que o São Paulo tem, assim, dizer assim, um jogador acima da média? Prato? Hernani? Não, o Prato não era acima da média, não. O Hernani? O Hernani, acho mentiroso. Eu sempre achei. Mas eu vou fazer uma pergunta antes de chamar o comercial, só para você responder. Porque quando nós formos falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, então nós vamos analisar muito mesmo se o Flamengo ainda irá para a Libertadores, nem que for na repescagem. E o Palmeiras está a caminho de ter problemas sérios. Depois do que eu vi os jogadores fazerem no jogo contra o Bahia, vai ter problemas sérios. Por que e você me lembrou bem, e a sua lembrança me traz a pergunta, por que o corintiano comemora mais aquela conquista até do que a Libertadores que foi tão perseguida? Vou falar por mim, Vano. Não comemora mais? Eu nasci em 1960, né? E eu fui ver meu time ganhar. Hoje é uma porcaria de um paulista. Naquela época o paulista tinha o peso, hoje, no mínimo de um brasileiro. Nem passava pela cabeça do corintiano ser campeão brasileiro, Libertadores, então ele nem sabia o que era. O Corinthians sempre foi um time provinciano. Falar a verdade, já ouvi isso de comentarista falar na televisão, um monte de gente ficou revoltado, mas é verdade. O Corinthians começou a deixar de ser o timão da Zona Leste, depois que ganhou o Brasileiro de 90, começou a perceber que havia coisa maior e mais importante que o paulista. Gol de Tupanzinho. Gol do Tupanzinho. Eu me lembro, o que eu sofri. Eu me lembro, meu pai era bancário, né, eu trabalhava no Banespa. E eu tinha 10 anos de idade, e eu e meus irmãos pedimos de presente de Natal o uniforme completo do Corinthians. Aí nós fomos com o uniforme do Corinthians para uma festa no Banespa. Quem não era palmeirense era São Paulino, quem não era São Paulino era palmeirense. Mas nós fomos zoados. E a gente cresceu com aquilo. Eu cresci com aquele sofrimento. Eu fui no primeiro jogo da final, gol de cara do Palinha. Eu fui no segundo, que nós tomamos uma virada, com aquele Jairo no gol, meu Deus do céu. Né? Foi a mão de Deus que deu o título. Imagina um time que tinha Jairo no gol. Eu não fui, na quinta-feira eu não fui. Eu fiquei em casa, na quarta-feira. E eu vi pela televisão. Aquilo tirou um alívio.
porque eu nunca tinha podido dizer essa frase, Corinthians campeão. E eu não sei, eu pessoalmente tenho dúvidas se aquele título é mais importante que o da Libertadores. Eu diria que até o começo dos anos 90, até, sei lá, final do século, não sei, talvez fosse. Mas hoje eu qualifico que a Libertadores é o título mais importante. Porque, afinal de contas, aí de maneira definitiva o Corinthians se internacionalizou. E da maneira que ganhou. Invicto. Nem o Santos do Pelé ganhou invicto. Ganhou invicto. E o detalhe, né, a conquista da Libertadores foi mais importante do que aquele Mundial de 2000. Tá, Aquele é torneio. Porque aquilo lá, a Libertadores credenciou o Corinthians a ser realmente um campeão mundial, com a legitimidade de participar diretamente de todo o processo. Porque aquela foi uma experiência que a FIFA fez, todo mundo sabe, e ela usou alguns critérios que levaram o Corinthians a disputar aquele Mundial. No lugar do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores. Não, mas a gente não é aquilo que eu falo. Eu não falo que o Corinthians tem 2 títulos mundial. Como eu falo que o Palmeiras não tem nada também. Você tá entendendo? Quem tem título mundial é o Corinthians, um título. Quem tem título mundial é o São Paulo, que ganhou em 2005, que é organizado pela FIFA também. Você tá entendendo? E é o Internacional, que ganhou um título mundial organizado pela FIFA. O resto é tudo campeão continental, que era que chamava a taça, que disputava-se no Japão em 2 jogos só, tá? Em um jogo só, quer dizer, ia lá e jogava 1 contra 1 e acabou que era feito no Japão pela Copa Toyota. Eu parto desse princípio. Então, quem são os campeões mundiais que existem no Brasil? Corinthians, São Paulo e Internacional. Me desculpe o resto O professor tem que falar. Nem o Santos é. Professor. A participação do Corinthians em 2000, eu confesso, juro por Deus, eu não sou capaz de explicar por que o Corinthians disputou. E o Vasco também. O Vasco também. Eu não sei se... Como corintiano, eu não sei explicar. Não Não sei, lembro. carta marcada. Agora, era um timaço do Corinthians e tal, né? O time do Vasco era muito bom, mas é uma coisa nebulosa. Agora, quando o Admilson falou do Campeonato de São Paulo, também é bom lembrar, roubaram o Liverpool. Roubaram. Anularam o gol legítimo do Liverpool. É bom lembrar também. Não, mas isso eu nem levo em consideração, professor, porque aquele detalhe, o que eu falo é a questão de ser o campeão organizado pela FIFA, de fato. Tá lá, o São Paulo é campeão. As circunstâncias que levaram isso do futebol ainda é o que dá graça do futebol, que é a discussão que um defende o dele e o outro defende o dele, porque foi roubado, não foi roubado, o gol foi, não, então quer dizer, o apaixonante do futebol ainda é isso, porque sinceramente é legal esse negócio de vídeo, só que o futebol vai perder um pouquinho a graça, porque os erros vão ser mínimos. Então, aquela brincadeirinha, porque todo mundo fala que o Corinthians, todos os campeonatos do Corinthians é roubado. Então, quer dizer, se o Corinthians for campeão usando a tecnologia, qual vai ser a graça dos outros querer desmerecer o que o Corinthians ganha? Porque todo mundo desmerece o Corinthians ganha. O Corinthians só ganha roubado, não interessa. Você tem complexo, Então, você está com complexo de Nelson Rodrigues. Não, é vira-lata. Está com complexo de Nelson Rodrigues. Mas então sobrou, porque você tem que falar. Todo Não, mundo falou fala, sim, não, mas- mas eu quero que você fale outra coisa. Outra Nós coisa. só estamos falando de tristeza aqui. Você imagina se fosse o Palmeiras em 1974. 1974. Na fila, há 30 anos, como o Corinthians estava, lembra? Lembra disso? 22 de dezembro de 74. Morumbi, com 150 mil pessoas, 10 mil palmeirenses, 140 mil corintianos, e o Ronaldo faz aquilo. Palmeiras 1-0, Palmeiras campeão brasileiro, né? Brasileiro foi aquilo. Paulista. Paulista, né? Paulista. Paulista. Você imaginou? O que você faria, Gil?
Você tinha ser suicidado ou ser? Sentimento, sem dúvida, um título que o professor falou, o paulista dessa época era um paulista que assim, dava gosto de ganhar, né? Diferente dos paulistas de hoje, que as equipes que tinham, um Guarani, a Ponte, as equipes do interior mesmo. Campeonato brasileiro. União São João. Botafogo, a Inter de Limeira foi campeão do Palmeiras. Era times que era quase imbatíveis, era difícil. O América jogar aqui era perder, na certa. Você pegar um Santo André, tinha aquele Saad, que foi extinto do time. Quer dizer, então, era um título assim, que a gente comemorava que tinha muito valor, porque era difícil mesmo as conquistas. Tanto é que se fosse ver pegar aquelas épocas lá, a quantidade de títulos tinha os times grandes, era bem acirrada a disputa. E um detalhe, né, Gil? Naquela época, jogava-se futebol por amor. Camisa, hoje é por dinheiro, porque naquela época o cara tinha que viajar de São Paulo a Rio Preto de busão sem ar-condicionado. O cara tinha que viajar, não tinha ar-condicionado, não tinha essas coisas. E aí aquele detalhe, ele ganhava pouco. Então quer dizer, os times eram equilibrados, porque o cara jogar no América e jogar no Corinthians, a diferença era muito pouco financeira. Por isso que isso, só para completar o que o Idris falou, e ele tinha ídolos identificados com o time. Hoje não tem mais. Ninguém. Mas sabe o que mais me dói desse fatídico 22 de dezembro de 74? Não é só perder para o Palmeiras. Porque cá entre nós, deixando a paixão de lado, um time que tem Leivinha, Ademir da Guia, Luiz Pereira, não merecia perder de um time que tinha Zé Roberto, Peri. Seria um crime contra o futebol. Mas eu me lembro, o que mais me doeu aquela vez foi ver a apatia do Rivelino. Esse é o grande defeito do Rivelino. Para mim foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians, se não foi o maior, mas tinha sangue de barata. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o Palmeiras fez 1-0, o Ademir da Guia chamou todo mundo e falou: volta que agora os caras vêm para cima. O Rivelino ficou com a mão na cintura, pode recuperar essas imagens, dando toquinho lateral. O que se esperava dele é que ele, por exemplo, fizesse o que fez o Messi contra o Equador. Falou: bom, já que eu sou o cara, então eu vou provar que eu sou. Foi lá e meteu 3 gols. Tomou a bola, cruzou para ele, chutou no gol. Ele, que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, a diferença do homem e do menino. O menino mimado, o Neymar, fica se jogando, cavando falta, querendo fazer graça. O homem, o Messi, pega a bola e faz gol. É verdade. E o Rivelino não fez. Olha, eu tenho que chamar o comercial, mas Antônio, vou fazer uma colocação que me lembrei aqui agora, era para ter feito um pouco mais atrás. Eu sou mais rigoroso do que o Edmilson ainda em termos de campeões mundiais de clubes. Eu acho que campeão mundial de clube tem um só. O resto é tudo aquilo que o Edmilson falou. Não preciso nem repetir aqui para ganhar tempo. O único que foi lá no campo do adversário, e não foi qualquer time, é o Santos. Foi lá no Benfica, de Eusébio, aquele timaço, meteu 5. Foi no Milan e ganhou o jogo lá também. Só que já naquela oportunidade, em 62, já tinha sacanagem. Porque o Milan ganhou lá. O Santos ganhou aqui. Aí o terceiro foi aqui no Maracanã. Tinha que ser em Montevideo. E não foi. Com o pênalti Mandrake. Tinha 3 anos de idade, e o Dalmo, mas o Jales. E o Dalmo, que bateu foi lateral esquerdo, fez o gol. Fez o gol, foi treinador de PPC. Depois também. Nós voltamos em 1 minuto e meio. Voltamos. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp.
uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Bem, de volta então aqui no seu Canal 10, você também pode nos ver através da internet, www.canal10.com.br, pode nos ver no Facebook e em nosso aplicativo. Muito obrigado pela audiência da internet, que é superior, tem quase 3 mil assinaturas aí, a Cabo Mix, e a audiência da internet é muito maior. Ô, gente, vamos dar uma analisada aqui rapidinho para ganhar tempo, né? Porque vai começar a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20, o FFC chegou lá. Então o FFC foi o segundo colocado na chave dele. América 18, Fernandópolis 14, Atlético Araçatuba 12, Araçatuba 7, José Bonifácio 3. Classificaram-se aqui o América, o Fernandópolis, o Araçatuba e o outro time de Araçatuba, né? Também. 4 na chave do FFC. 4. Se classificar aqui também, na chave de 5. Não, porque classificou o melhor quarto lugar. Não é o menos ruim, não? É o menos ruim. Menos ruim. Na outra chave, classificou Presidente Prudente com 18, Oswaldo Cruz, olha aqui, Gil, 16. Nosso adversário, mano. Tupã 11, Assisense 9, Vossen 1 ponto ganho. Aqui é mata-mata agora, né? Não. É mata-mata, né? Mata-mata. Então nós teremos Araçatuba e Presidente Prudente, União de Mogi Itapirense, Real Cubatense, esse time era amador até 2 anos atrás. Já disputou a 4ª divisão, a Série B esse ano. Contra o Guarulhos, Mantiqueira, que foi campeão da 2ª divisão, vai disputar a Série A3. Contra o LA Sport, Fernandópolis, Oswaldo Cruz, São José, 15 de Jaú, Taquaritinho e Tararé, Tupã e América. Vou começar com você. Você vai ver esse jogo? Você estarei lá. Para quem você vai torcer? Não, sou Fernandópolis, segundo time da região, é Oswaldo Cruz, que você gosta? Morei lá 4 anos. Né? E apesar dos 16 classificados, eu sempre foi o 10º colocado. 10º colocado. Chance? Chance sim, só que o Oswaldo Cruz, quando eu estava lá já 3 anos atrás, já tem categoria de base, sub-15, sub-17, que é uma empresa que fica na cidade. E o Paulista, desse ano, a 2ª divisão do Paulista, o Oswaldo Cruz saiu nas quartas. Então ele está aproveitando a garotada e que pode jogar. Então eles já vem um trabalho de base há algum tempo. O nosso ele não está. Agora, Gil, para você, que eu queria que você, depois você conclui com a sua pergunta, a sua colocação que você vai fazer. Lógico, você não conhece o Oswaldo Cruz. Pela classificação, Fernandópolis 14, Oswaldo Cruz 16. 5 vitórias do Oswaldo Cruz, 4 do FFC. 2 empates do FFC, 1 empate do Oswaldo Cruz. Derrotas 2 do FFC, Oswaldo Cruz tem 2. FFC marcou 13, sofreu 8. Oswaldo Cruz marcou 11, sofreu 5. Seu palpite quanto aos números? Quanto aos números, já deu empate. Você está entendendo? Agora, a minha colocação é o seguinte. Eu sei que é organizado para ir jogando nas regiões para depois chegar lá em cima. Só que aí é onde você parte do princípio mal feito o trem, né? Você pega os 2 primeiros colocados se enfrentam e os 2 segundos colocados se enfrentam. Que vantagem que você levou em brigar para ser primeiro e segundo? O que o Maria ganhou com isso? A desorganização é muito grande demais, você tá entendendo? Você não leva vantagem nenhuma, você sofre pra caramba, não leva vantagem nenhuma. O mais absurdo é que deve ter gente paga pra pensar uma obra dessa, né? Paga muito bem. Professor, eu já falei várias vezes aqui no programa, as coisas do futebol é tão simples de resolver. Nós já discutimos a respeito de não acabar com o Paulista, mas fazer um tipo de uma coisa para chegar no brasileiro, tem um brasileiro. Mas os caras tá lá, não é para cuidar do futebol, os caras estão lá para ganhar dinheiro. Não é só burrice, é falta de caráter. Não, é dinheiro. Burrice não é possível. Porque não tem dono. Quem é dono da CBF? É falta de caráter. Quem cuida da CBF?
Quem fiscaliza a CBF? Quem manda na CBF? Como que funciona? Ah, para, isso é uma quadrilha. Nós estamos bem de representatividade, né? Professor, seu palpite chega para o PCzinho, a Aguinha, será que passa pelos números? Tomara pelo Edson Pezinho, em respeito ao Edson Pezinho. Todos nós aqui gostamos muito, né? Pelo Edson Pezinho, por ele e pelos meninos. Porque pelo que a diretoria deixou de fazer agora, com esse resultado todo patético que já foi comentado aqui, nem merecia. Mas pelo Pezinho e pela meninada, tomara que passe. Edmilson, me permita uma colocação. Eu acho que ele foi meio injusto com a CBF. Eu acho. Sabe por quê? 14 mil pagantes no Jogo do Brasil. Escrevi isso no jornal de hoje, lá dele, no jornal dele lá, na minha coluna. 14 mil pagantes no Jogo do Brasil e Chile. 15 milhões de arrecadação. Vou repetir. 15 milhões de arrecadação. Coitado. Por isso que ele não sai do país, o presidente. Se ele sair, vão meter a mão no dinheiro lá, e aí? Estava presidente do Chile, não estava o presidente do Brasil, que não pode ir, que você vai xingado. E o presidente da CBF tem que ficar escondido para não ir preso. Nós estamos bem de representatividade. E a Dilma deles lá também, quando acabou o jogo, sai de professor do COB preso. E o do COB preso. Não, o que eu estou falando, vai, gente. Que país é esse? Bem. Essa frase, que país é esse, rapaz? É a famosa música do Cazuza. Ela já, lá em 1984, 85, que essa música foi lançada, ela já representava o que o lixo que o Brasil se tornou hoje. Eu, como dono de uma empresa jornalística e um jornalista, eu falo a verdade, o Brasil hoje é vergonhoso falar, porque todas as coisas de melhores que nós temos, que teria que ser a política, teria que ser o esporte, e só tem ladrão, só sem vergonha. E não adianta, brasileiro, você que está nos assistindo, não adianta você sonhar que vai pro A ou B lá, que todos que chegam lá chegam através da corrupção para ser eleito, então depois ele tem que pagar os corruptores. Então, me desculpa, o Brasil é terrível. Parabéns a você. Agora, eu duvido que alguém seja mais democrata do que eu. Me permitem dizer isso aí, que eu sou a favor da democracia. Liberdade. Liberdade. Pô, pelo amor de Deus. Só que nessa época aqui, o Cazuza, eu fico imaginando o que ele falaria hoje. Porque nessa época o Brasil crescia 6, 7% por mês. Está aqui um professor. Aluno não batia em professor na sala de aula não, porque ele apanhava do aluno. Mas foi o que eu falei, mano. A Ele música não apanhava do aluno não. retrata hoje, a ser vergonha de hoje. Então. Ele escreveu lá no passado e ela serve categoricamente para o que nós estamos vivendo hoje. E aí, olha, e nós contestamos muitas vezes o poder antigo, né? Mas só que aquele tempo o professor ganhava bem, né? O professor ganhava bem, o policial ganhava bem, era respeito, quem era de bem, chegava uma pessoa de bem na delegacia, era tratado assim, ó. Hoje não se sabe também. Estou falando da delegacia, hein? Onde eu fiquei 30 anos. Falando isso. Você chega lá, você fala, quem vai me atender, hein? Pelo amor de Deus. Ô, gente, vamos falar um pouquinho aqui, porque já temos 22 seleções classificadas, né? Falta África e falta CONCACAF. Estados Unidos já está fora, né? Já está fora. A África tem 2 classificados. África tem 2 classificados, igual a CONCACAF também já. Até isso, tá de Trump lá, não deixou ir. Olha aqui, eu assinalei aqui, ver se vocês concordam comigo. Quem pode beliscar a Copa do Mundo? A Alemanha que teve 100% de aproveitamento, Bélgica com 93%, Espanha com 93%, Portugal não estou pondo aqui não, teve 90%, mas o Cristiano Ronaldo não vai longe não. Né? Polônia também, eu acho que não vai, essas coisas também não. Eu botei aqui a Islândia, que teve 73% de aproveitamento. Já viram a Islândia jogar? Como joga? Futebol maravilhoso. Fez uma ótima Eurocopa. Lembra? Foi a sensação da Eurocopa. Tem 300 mil habitantes no país e os caras jogam demais. O Uruguai e Argentina. Mas aqui, isso aqui é da pauta que vem depois. Tem uma pauta aqui para nós analisarmos. Ou vamos analisar.
Agora já. Vamos aproveitar que depois a gente vai no comercial, né? E aí a gente fica só com o brasileiro. Quem vocês acham que vai fazer a final do Mundial? Porque os caras da África não vão, nem da CONCACAF. Brasil e Alemanha. Nossa, tá aqui, Não, outra coisa que eu tô tá aqui, Edmilson, pode ver, enquanto você não fala. Começar com o professor Zé Renato. Para mim, a final da Copa é Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. Muito em razão dos méritos de ambos, mas principalmente pela mediocridade dos outros. A Argentina, sem o Messi, é um catado. O Di Maria não é um grande jogador, mas ele não tem a força do Messi, por exemplo, para resolver sozinho. O Uruguai é um time envelhecido. Também não chega. Chega até um certo ponto. A Bélgica tem grandes jogadores que brilham em grandes clubes europeus, mas na hora H é a Bélgica. Vai tremer. A Espanha é um bom time. Mas não é mais, não tem mais o Iniesta, não tem mais o Xavi. Vai ficar por ali. A Itália nem sei se vai classificar. Está na repescagem. A Rússia teve um grande time na Copa de 86, foi roubada, foi tirada por roubalheira no jogo contra a própria Bélgica. Depois de lá para cá não montou mais nenhuma grande seleção, eventualmente um ou outro grande jogador que se destaca. Mas como o campeonato russo é tão bom quanto o chinês para ver, não dá para acompanhar. Me dá uma terceira seleção que possa estar tirando o Brasil ou a Argentina, a Alemanha. Eu vou dizer a Argentina por causa do Messi. Só. Não a Argentina, o Messi. Eu fico com a França. Você. Ah, é verdade. A França, então, verdade. Então fica a pergunta. A pergunta se estende para 4. Vamos botar aqui, 4. Verdade. Então, o professor acha que a final pode ser Brasil? Para mim, Brasil e Alemanha. Ainda tem a França. Mas para mim é Brasil e Alemanha, vão fazer a final. E o outro. A gente fala, mas de repente não sabe Me dá um confronto, né? Sim, mas me dá uma quarta, que é para abrir. Eu concordo com o Gil, a França. Tinha esquecido a França. A França é a terceira. E a Argentina por causa do Messi. Gil. Então fica as 4. Talvez se não da Argentina, a Bélgica ela não consegue fazer uma boa Copa do Mundo. Assim, os jogadores, você vê, fez uma boa eliminatória, e liderou várias vezes o ranking da FIFA, mas quando chega a Copa do Mundo não tem o mesmo desempenho. Acho que as 4 mesmo, Argentina, Brasil, França e... Meus. São as 4 seleções. 4 seleções? Se nós vamos guardar para depois da Copa do Mundo, hein? Vamos guardar. Viu, Leozinho? Você arquiva isso aqui separado, tá ok? O futebol tá tão lixo, que tá difícil de falar falar 4. Fala 4. Nossa. Rapaz, olha, difícil, hein? Difícil, porque você pega todo mundo sofrendo pra caramba pra se classificar. Faltam 1 ano pra Copa do Mundo. Tem os sorteios, hein? Esse Brasil eu acho que é mentiroso, você tá entendendo? A Argentina, quando classifica assim, esses times na Bacia das Almas, as coisas mudam muito. Mas eu colocaria no lugar da Argentina aí, a Espanha ainda. A Espanha? Espanha. Então, as duas seleções? Brasil, França, Espanha e Alemanha. E Alemanha. Então, agora, deixa eu pegar o seu palpite. Fala aí, Leozinho. Fala, Leozinho. Alemanha, Brasil, França e Suíça. Suíça? Beleza. Vai entrar. A Suíça vai entrar? Eu tenho medo dos palpites do Leozinho, porque ele não falha. Não. Ele quando erra. Quando ele não, vai dar um dos 4 na final. Acho que a Suíça agora vai passar lá em pescar. Então, fica bem gravadinho aí. Eu acho que fica entre os 4 finais. Brasil, Alemanha, França, vou discordar do professor. Bélgica. Mas você pode ver, 3 são unânimes, né? Assim, 3 estão no princípio Bélgica. E você, mais incisivo ainda, o Brasil disputa o 3º lugar. Brasil disputa o 3º lugar. Não acredito na seleção brasileira. Fazer eliminatórias na América do Sul e fazer na CONCACAF é uma coisa. Agora, fazer na Europa, por mais que você pegue Luxemburgo, que você pegue aquelas coisas lá, Cazaquistão da vida, aquelas coisas, Grécia,
Você ainda tem jogo. Por que a Holanda ficou fora? Com medo de pontuação não sei, da França, não, de outra aqui que vai para a repescagem, né? Quem é que vai porque lá o sistema é diferente até. Aliás, aqui na repescagem, ó, Suíça, que o Léo está dizendo, no grupo 1, o do grupo 1 joga com o grupo 2? Suíça só perdeu com Portugal, ficou em segundo lugar. Isso. Suíça e Suécia, isso aqui eles jogam assim ou dentro do grupo? Sorteio. Dentro do grupo? Sorteio. A Suécia entrou no lugar da Holanda. Então, Suíça, Itália, Croácia, Dinamarca. Suécia, Irlanda do Norte, Irlanda e Grécia. Eu vou torcer tanto para a Irlanda perder todos os jogos, vocês não imaginam por quê. Olha, vocês nem imaginam. Olha, você sabe, né? O cara que meteu o gol no Palmeiras do Manchester United era irlandês. Não é por isso. Mas não sei se é por isso. Não Giggs. Não, quem fez foi o King. Mexeu no meu bolso, professor. Lá no Zebrão, final de semana, o Zebrão com 2 triplos fez 11 pontos. Aí eu peguei a cartela e falei, eu vou acrescentar mais alguma coisa aqui. E botei Irlanda em empate contra Noruega. Sabe quantos pontos eu fiz? 13. Faltou 1. Errei Noruega. A Irlanda perdeu de 1-0. Eu tinha a Irlanda em empate. Então, o homem do Zebrão no Jornal do News é contra a Irlanda. Me tomaram 18 bolas em 13 anos. E até que eu falei, no Palmeiras pode fazer à vontade. O cascalho vindo, professor, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vamos intervalo conversar, depois nós vamos falar brasileiro, Série B e Série A. Irlanda, vai pro inferno. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Quando mexe no bolso, aí, né, professor? Eles riram e eu perdi 18 mil reais. Eu também sou ruim de palpite, hein? Fazer 13 tinha que ter feito 14. É ruim de palpite mesmo, falou que o Palmeiras ganhava 7 no ganhou. Não, nós vamos falar disso aqui já, Deixa eu só fazer uma correção. Aqui, como falar o Rezende, corta pra mim, tá aqui, ó, vai ficar guardado até a 7ª rodada. Até a 7ª rodada terminada. Bom, só fazer uma correção, que na hora do palpite lá, eu me equivoquei das 4 seleções. Paga a caixinha pra que eu falei que esse time, quando classifica na Bacia das Almas, na minha opinião, o Brasil não fica entre os 4. É a Argentina, não fica entre os 4, eu errei. É a Argentina, a Alemanha, você tá nervoso, a França e a Espanha. Não, foi o que eu falei. Eu errei, desculpa. Peraí. Ainda bem que ele só manda lá no jornal, não escreve. Porque se ele escrevesse, lá ia cacete esse final de semana também, viu? Não, comigo não tem duas conversas. Você não escreve não, né? Não, só manda lá. Eu só mando. Comigo não tem duas conversas não. Eu não afino do pau não. Eu falo e cumpro. Mas ó, tô achando que ele tem razão. Mas no Brasil ficar fora não é absurdo não. Pela bolinha que tá jogando.
É o que eu tô falando, entendeu? Essa é a minha opinião, entendeu? Muito válida. No momento do cenário não tem ninguém que amedronta, exceto essa Alemanha que tem 3 seleções aí, ó, tem renovação. Eu falei errado, por isso que eu quis corrigir, porque eu fiz um comentário que esses times quando classificam na Bacia das Almas, e naquela eu acabei falando Brasil, não é Brasil, é Argentina, na minha opinião. Eu não vi o jogo do Brasil, eu vi o jogo da Argentina. De vez em quando eu dava uma mudada de calor, mas eu me preocupei com a Argentina. Mas o que eu vi do Brasil contra o Chile, me lembra o Corinthians do Caribe. Eu quero ver na Copa do Mundo, professor, o mimado, como você colocou, eu já escrevi isso lá no jornal, o mimado e o Gabriel Jesus. Quero ver o Gabriel Jesus da Copa do Mundo. O Chorão? Ele vai chorar, vai ligar para a mãe dele, mãe, não deu. Lembra das palavras do René Simões? Estão criando um monstro? É verdade. O monstro está criado. Está aí. Ele já está arrumando treta lá no PSG, já tem a panelinha lá de amigo dele. Qual que é pior, professor? O campeonato francês ou o campeonato português? Pergunta difícil. Difícil, hein? Eu não vejo nenhum dos dois. Não, mas eu ainda acho o francês um pouco pior, porque querendo o português, tem tradição. Tem tradição, tem os times um pouco melhor. Tem o Porto, tem o Porto. Tem mais? Mas tem um pouquinho mais de equilíbrio do que o francês, porque o francês, o Wagner tá lá, só dá pra seguir. Eu não acompanho, mas por causa do Neymar, eu torço contra o PSG, apesar de estar lá o Marquinhos, né? Que é escurinho, mas eu torço contra o PSG. Porque eu detesto o outro chorando também na defesa, não tem? O Thiago Silva. Então, falo desse Thiago Silva, eu não vi jogar. Mas falam mais ou menos dele como se ele tivesse a mesma estatura que o Bellini. Eu não vi o Bellini jogar. Pelo que eu ouço meu pai falar, pelo que eu li, esse Thiago Silva, por exemplo, não tinha condição de ilustrar o cravo da chuteira velha do Bellini. Do Mauro. O Mauro, então, piorou. O Mauro era craque. Luiz Pereira. Não tinha condição, não tinha direito nem de pedir autógrafo pro Luiz Pereira. O Luiz Pereira eu vi jogar. Ô, gente. O Luiz Pereira marcava o Pelé. O Ronaldo Gorducho, fenômeno. Muita gente que vê o programa não tem mais que 25, 30 anos, que eu conheço e veio falar comigo. O monstro foi Roberto Rivelino, Ademir da Guia, sem falar do Pelé. Dirceu Lopes, Didi, Tostão. O bigodinho lá do Corinthians, lá, Qual? O que era meio esquerdo lá, o Zenon. Eu estava conversando durante o jogo do Corinthians, o jogo estava tão bom que a gente estava conversando outras coisas. E tomando uma, né? Claro, graças a Deus. Cerveja é igual banho, tem que tomar todo dia. Aí. Eu estava conversando com o João Flávio, a gente estava falando umas coisas, ele tinha toda a razão. Ele falou assim: olha, jogadores que há 30 anos atrás, que eram considerados apenas bons, hoje seriam craques fenomenais. É que naquela época tiveram a infelicidade de jogar junto com o Zico, com o Sócrates. Por exemplo, o Zenon hoje não seria considerado um deus da bola? Pelo tanto que jogava. Ademir da Guia. Então, Ademir da Guia jogou só uns minutinhos na Copa de 74, por causa daquele vagabundo sem vergonha naquele Zagallo. Quando ele viu que não tinha como contestar que o cara era um gênio, ele tirou no jogo contra a Polônia, eu me lembro disso. Né? Dirceu Lopes, por exemplo, o próprio Paulo César Carpegiani. O Natal do Cruzeiro era melhor que o Vaguinho, não era? Melhor que o Vaguinho, vou falar a verdade. Até eu, quando eu tinha 20 anos. Eu provoco ele. Até eu. Hoje vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Muita gente estava aqui pensando que o Internacional não ia chegar em primeiro lugar. Chegou e está se mantendo. Tem 57 pontos ganhos, o América tem 51, o Paraná tem 49 e o Ceará tem 48. Só que ali pertinho tem uma surpresa. O Oeste de Itápolis, 47. Que eu falei no programa passado. E o Vila Nova de Goiás, eu lembrei, que ficou lá no meio sempre,
tem 46 também. Então, Paraná e Ceará, que abram o olho, porque senão esses dois, e ainda tem o Juventude que tem 45. O que vocês acham? Não está definido ou está definido esses 4 lá em cima? Não, eu falei desde semana passada. Você pega a evolução. Eu falei assim, a Série B, ela tá assim, um time sobe, aí de repente ele cai. Eu falei assim, quem tiver no pico alto, na hora de fechar o campeonato é que vai classificar. O Oeste está na zona de rebaixamento lá atrás. O Guarani liderando com 31 pontos. O Oeste hoje está com 47 pontos, numa fase excelente, ganhando jogos atrás de jogos. O Guarani está a 1 ponto. Não, fez 34, está a 2 pontos 34. Da zona de rebaixamento. É o primeiro já fora da zona de rebaixamento. Mas eu acredito. É o segundo. É o segundo. Eu acredito que nessa circunstância aí, ainda o Paraná também, que evoluiu muito. Muito. Evoluiu muito. Eu acredito que quem nesse grupo aí entra ou o Oeste ou o Vila Nova não entra mais. O Vila Nova já foi. Será? Já foi embora. Oeste ou Ceará? Ou Ceará. Mas o Vila Nova, o jogo que decide a vida dele praticamente aqui, faltando ainda 10 rodadas, vai ser o clássico de amanhã contra o Goiás. Se ele ganhar, cria moral. E apesar que o Ceará tem 2 jogos decisivos, ele pega o Oeste agora e na próxima rodada o Paraná. Então, por isso que eu estou falando. Eu acho assim, na minha colocação, o Inter e o América praticamente já foi. Como você falou, ele tem 2 vagas para 4 times brigar. Bom, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, lembrando que a última vez que eu participei do programa, eu dizia que o Palmeiras, se ganhasse do Santos, eu não fui no pau não. Ah, dizia o quê? Mas você não falou assim não. Você falou assim, o Palmeiras vai ganhar porque o Palmeiras é o melhor time. E o palpite dele aqui na mesa era que o Palmeiras, eu falei assim, ó, se tiver um ganhador vai ser o Santos. Ele falou assim, não, o Santos não ganha de jeito nenhum do Palmeiras. É o empate ou é o Palmeiras. Admilson, olha aqui. Eu não estou entendendo. Se o Palmeiras, e eu coloquei, tá gravado aí, não tá não. Eu não ganhei nem do Bahia. Tá gravado, não tá não. Veja bem, eu falei, se ele ganhar do Santos, vai dar uma embalada. Porque aí, ó, Bahia, estava ganhando 2-0. Qualquer errou nas modificações, né? E perdeu o jogo. Atlético Goianiense joga amanhã. Peraí, se não ganhar do Lanterna, o time não pode querer sonhar com alguma coisa. Não fala isso não, não fala isso não. Não fala do Atlético Goianiense não, porque é aquilo que eu falei. Na Série A é a mesma coisa. Mas eu acho que o Palmeiras não ganha. Os times estão assim, ó. E o Atlético Goianiense pegou uma linha aí que ele tá indo. O Avaí eu falei isso há uns 2 programas atrás, fiquei até com receio depois do que eu falei. Mas eu já estou começando a acreditar mesmo que o Atlético Goianiense não cai. Não cai por quê? Não cai, professor, sabe por quê? Já caiu. Porque ele tem 26 e o primeiro fora da zona de rebaixamento... 32, que é o Fluminense. Então, em 11 rodadas, para tirar 6 pontos, não é difícil. É difícil tirar 10 pontos do Corinthians, aquelas coisas todas em 11 rodadas. Ele empatou com o Atlético Paranaense no Paraná. Vamos dizer que ele empate com o Palmeiras domingo, que não é absurdo. Não é absurdo. Esse time está ganhando moral. O gordinho lá agora está magro. Está fazendo gol. E sabe chutar. Parou de comer pastel e tomar garapa. E sabe chutar. Ele sabe jogar bola, Walter. Ele é sem vergonha, mas ele sabe jogar bola. Bom, eu acho que esse time ainda escapa. Cair para mim que está condenado o Avaí, esse está condenado, o Curitiba está condenado. Já foi o Curitiba. Que já era esses dois. Isso é certeza. Então lascou, porque o Atlético Goianiense já foi. Vocês esquecem, o Atlético Goianiense eu aposto com qualquer um, por quê? Eu vou explicar. O Atlético Goianiense está numa boa fase agora. Daqui mais 2 rodadas, vocês podem me cobrar depois que eu falo. 2, 3 rodadas, o Atlético Goianiense vai voltar a ser o Atlético Goianiense. Vai ter aquele futebol pífio que tinha. Pode ser que empata com o Palmeiras. Se perder o Palmeiras já. Pode ser que na próxima rodada, não sei quem é o adversário dele, ele consiga uma vitória, mas não passa disso. Mas 2 jogos bem, depois vai tomar umas 3, 4 cacetadas. Bom, o que interessa é que nós erramos os 2 jogos do Palmeiras. A mesa errou. Falamos que o Palmeiras faria 1 ponto. Não.
Contra o Santos? Eu fui contra, eu fui voto vencido. Sim, não, mas o voto vencido. Mas eu apostei no empate. Na mesa aqui, erramos aqui. E apostei no Palmeiras contra o Bahia. E erramos os 3 pontos contra o Bahia. O Corinthians nós acertamos 1 ponto e o Coritiba acertamos 1 ponto. Agora para o próximo jogo do Corinthians nós temos 1 ponto. 1 ponto. Achamos que a mesa entendeu que o Corinthians traz pelo menos 1 ponto. Né? Contra o Bahia. Eu falei que ganha do Bahia. Eu falei que ganha do Bahia. Não, tô falando assim, o meu palpite era empate com o Cruzeiro, vitória do Curitiba, vitória sobre o Bahia. Mas aí na conjunção, deu isso daí. Aí você pode ver que a minha pontuação diverge de todo mundo, do quanto o Palmeiras teria e quanto o Corinthians teria, né? Eu falei empate. Eu falei que o Corinthians, quando chegar contra o Palmeiras, vai ter 68 pontos e vai ser campeão já com 68 pontos. Porque o segundo colocado esse ano vai atingir o máximo de 67 pontos. Ontem na O Corinthians vai ter muito mais na hora que finalizar o campeonato, mas com 68 pontos daria título. Ontem na ESPN o Antero Greco falou uma coisa, é verdade. Disse assim, todo mundo fala que o Santos está a 10 pontos do Corinthians. Na verdade o Santos está a 21. Porque ele precisa fazer os 10 para aproximar do Corinthians e o Corinthians só perder 10. Mas o campeonato... E precisa fazer mais um para passar na frente, então são 21. Professor, o campeonato acabou no primeiro turno. O Corinthians estava com 47 pontos. Então, Isso. acabou ali. O campeonato acabou ali. Ah, mas tem que ser mata-mata. Não tem que ser mata-mata. Não. Tem que ser ponto corrido mesmo. Que isso? Esse negócio de mata-mata, isso é uma indecência. Espera um pouquinho. Quem mandou o Santos, que ganhou do Palmeiras, gol do velho Desado, centroavante, ter 48 pontos. O Cruzeiro só foi jogar no segundo turno. E tem um jogo a mais também, Tem um jogo 47, a mais, esse tem um jogo a mais. O Grêmio abandonou o campeonato. Faz Rapaz, tempo. você falando de Grêmio, olha, eu gostei do Renato Gaúcho. Olha, por duas coisas. Por duas coisas. Pela profecia dele, que ele foi o Corinthians ia despencar, quem acabou despencando foi o Grêmio. Não, e pelo caráter, aí eu vou dar parte de caráter. Do cara ser macho mesmo e não ficar querendo enganar torcedor, não. Você tá entendendo? Igual jogadores e Cuca, quando tava 12 pontos do Corinthians, com nhenhenhé, que poderia ser campeão, que ia brigar, o Renato falou na entrevista dele. O Grêmio, muito difícil, improvável ser campeão brasileiro. Porque ele abandonou, porque 46... Não, mas ele é realista. Ele estaria mesmo... Não, mas hoje ele é realista que fica mesmo difícil. com a Libertadores, porque o professor aqui vai me ajudar. O grupo do Grêmio até agora, em termos de Libertadores, foi um dos mais fáceis. Foi. Não foi? Foi. Eu tenho comigo que apesar de tudo o Grêmio vai passar, não que eu vá torcer para o Grêmio, eu vou torcer contra. Vai passar pelo Barcelona, fará a final com o River Plate e vai tomar um couro do River Plate. Eu também acho. Vai tomar couro. E vai ser uma vergonha para eles ou não vai? Abandonar o Campeonato Mas não Brasileiro. vai ganhar nada. Abandonou o Campeonato Mas Brasileiro. isso, Tem 46 Não pontos. fala isso não, gente. Ele já tá gerando desculpa de quem não foi competente para fazer o que tinha que fazer e desmerecendo já o título do Corinthians. Porque agora daqui a pouco. Agora todo mundo vai falar que todo mundo, o Palmeiras abandonou o Campeonato Brasileiro, o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo abandonou o Campeonato. Aí quer dizer. Espera um pouquinho. Uai, Então vamos ver a opinião da mesa. o Corinthians não tem mérito. Vamos lá, nisso daí? no sim ou não. No sim ou não. Acho que evidente que agora quem vai votar é o Gil e o professor. O Flamengo abandonou o Campeonato Brasileiro? Não, Flamengo é essa Não. porcaria. Não. Abandonou o Campeonato Brasileiro? Flamengo, Atlético, Palmeiras. Isso, Atlético. Palmeiras abandonou? Não, de maneira alguma. O Atlético abandonou? Não. O Palmeiras abandonou? Não. O Fluminense abandonou? Não. Não. Aqui, ó. Tem mais. O Botafogo abandonou? Não. Ninguém abandonou, a não ser o Grêmio. Então Edmilson, Não, então eu não concordo por quê? Eu vou justificar. Da mesma maneira que o Grêmio usou reserva,
Palmeiras usou reserva, Santos usou reserva. O Palmeiras foi lá jogar contra o Chapecoense lá, vou usar a reserva lá, o Chapecoense falou que ia usar a reserva também, o Palmeiras levou lá e a Pumba tomou de 1-0 lá com o time reserva lá, por causa da Libertadores. O Santos levou o time inteirinho em reserva contra o Botafogo também. Então quer dizer, ninguém abandonou o campeonato. A questão é o seguinte, uma pergunta para você. A diferença é o seguinte, os caras tentaram priorizar num momento aquilo que ele achava mais interessante, mas não é que deixou de correr atrás do brasileiro. A questão é que não tem o calendário esdrúxulo, que acabou, arrebentou mais ainda com esse futebol medíocre que nós temos no país, você está entendendo? Que contou isso daí. Agora, o Corinthians também ficou sem jogador que foi na seleção, o Corinthians também tudo ruim mesmo. O que nós estamos colocando aqui, eu, PVC, professor, é o seguinte, é que no começo do ano, nós todos, inclusive você, nós falávamos, o Palmeiras é o grande favorito, o Flamengo é o grande favorito, o Atlético Mineiro é o grande favorito, o Palmeiras principalmente porque o Palmeiras tem 2 times, o time reserva não tem muita diferença do time titular. O Palmeiras usou. Não tem nenhum time. E o Palmeiras usou a reserva lá no Chapecoense. Contra quem ele usou mais? Ninguém. É porque é incompetente. E aí que fica a dor do torcedor palmeirense é o seguinte, palavras suas, já no programa de hoje e anteriormente. É que o time do Corinthians é um time que tem, eu penso, vergonha na cara, um treinador honesto, mas sabe que é meia boca e tem vergonha na cara. Os outros não têm. Tem vergonha na cara de vez em quando também. Não, assim, não é sempre. Mais que os outros. Né? Mas se for analisar friamente, a gente já comentou isso. O futebol hoje está nivelado por baixo, porque vamos pegar o segundo turno. Até antes da rodada no meio de semana, em 7 rodadas, o Corinthians fez 38% de aproveitamento. Então, ele manteve, mesmo com 38% de aproveitamento no segundo turno, ele manteve a diferença de 8 pontos para o segundo colocado. Quer dizer, então, se o Corinthians está jogando o futebol dele, caiu um pouco, caiu. Só que a vantagem do Corinthians não citou. No primeiro turno ele fez 84% de aproveitamento. Mas agora só que os outros não conseguem chegar. O Corinthians perde, os outros perdem também. A pergunta para você, PVC. Antes eu quero colocar que entre Corinthians e Grêmio ser campeão brasileiro, eu sou corintiano até a medula. Primeiro porque é paulista, segundo porque eles bateram no time do Palmeiras e numa Libertadores aquilo não se faz. Aquilo foi uma vergonha. O Palmeiras terminou o jogo com 8 jogadores. O Darley deu um murro na cabeça do Valber pelas costas e fugiu. Pontapé. Coisa de verme, eu me lembro disso. E ninguém foi expulso deles. Ninguém foi expulso. Se o Grêmio tivesse jogado com o time titular todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians teria 10, 12 pontos de diferença do segundo colocado? É difícil, mano. O Grêmio perdeu pro Corinthians com o time titular. Mas perdeu pro líder. Mas perdeu o Mas perdeu pro Palmeiras. Então, perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro São Paulo. O time do Grêmio também não é assim, tão reserva. O Corinthians poderia dar 3 pontos na frente. Assim, o Grêmio vacilou no começo do campeonato, né? Vocês foram muito felizes. A chave do Grêmio na Libertadores é ridícula. Ele, em momento algum no brasileiro, ele podia entrar com o time reserva. Ele entrou contra o Sport lá, perdeu 3-2 pro Sport. Então, na primeira fase da Libertadores, ele podia usar o time dele titular no brasileiro. Porque a Libertadores, a chave do Grêmio, era ridícula. Então, onde ele deixou o Corinthians distanciar. O time for campeão da Libertadores está fadado e será o vice-campeão mundial. Porque ninguém vai tirar do Real Madrid. Não. Tira? Então vamos aos palpites aqui. Cruzeiro e Ponte Preta já jogaram, o Cruzeiro ganhou de 2-1. Leozinho Lima, clássico carioca para você. Vasco da Gama e Botafogo. Botafogo. O Léo acha que Botafogo ninguém, Léo. Botafogo. Professor, eu já sei que você vai falar o outro. São Paulo e Atlético Paranaense, quem ganha? Ou empate? Ninguém empate. Empate. Zé Renato. Fluminense e Avaí. Para mim. Fluminense. Ganha o jogo. Bom. Meu Deus. Vou torcer para ele não cair, porque senão ele vai para a Série C, depois volta sem jogar a Série Ele B. não vai, né? Caiu, não vai. Edmilson, Sport e Atlético Mineiro. Sport e Atlético Mineiro, meu Deus do céu.
Atlético Mineiro agora deu uma arrebada, está conseguindo um resultado, o Sport da Atlético. Atlético, também acho que dá Atlético. Admilson. PVC, Atlético Goianiense e Palmeiras. Facinho de você. Empate. Você acha que dá empate? Empate. Também acho. Achando que vai dar coluna 1 aqui, eu vou jogar triplo na loteca. Que não é surpresa, Vou não. jogar triplo na loteca. Tem como jogar um 4? Depois que eu perco 18 mil reais na loteca com duplo, eu vou jogar triplo na loteca. Eu jogo 4, não tem como. Não tem. Leozinho, Chapecoense e Flamengo. 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 Léo, também acho que vai dar. Eu acho que vai empate. Você acha que tem empate, professor? Eu acho. Curitiba e Grêmio. Fala que tá Curitiba, porque eu gosto de ver o Grêmio perder. É difícil, hein? Tem um detalhe, né? No meio de semana tem Libertadores, então o Grêmio vai pôr time reserva de novo? Vai. Já tá jogando só reserva. É o que eu tô falando. Quem dá, professor? Olha, difícil. Curitiba ou empate? Curitiba qual dos dois? Você. Empate. Empate. Zé Renato, professor. Vou pular para os meus companheiros votarem. Bahia e Corinthians, quem está nisso? Caiu? Não precisa nem Ele já falar. falou. Você acha que tá Corinthians? Não precisa nem falar. Eu já acertei os 2 primeiros dos 7. Admilson, está aqui. Mas vou falar daquele outro retrasado aqui, como é que foi, viu? Só até o professor aqui, viu? Depois eu vou deixar aqui para vocês verem. Santos e Vitória? Empate. Empate. Você acha que o Santos não ganha? Vitória, fora de casa, joga verdade. Ele beliscou o Corinthians, ele beliscou o Flamengo, o porradinho. Professor, eu vou tomar liberdade no ar, porque eu gosto demais dele e ele é um amigo que todos nós gostamos. Porventura o senhor tem irmã? 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 Tem irmã? Não, só tem ou não? Não tenho mais, tinha. Tinha. Não tenho mais. Já dançou com ela alguma vez? Já. Não é difícil. Eu tenho irmã também. Eu sim. dancei com a minha irmã, falei, irmã, vamos parar no meio da moda? É uma coisa idiota, Não é? dançar com a irmã. Sabe por que eu falei isso? Não é uma coisa que namorar sem dar beijo. Sabe por que eu falei isso? Sabe por que eu falei isso, professor? O time do Santos é igual dançar com a irmã. Não é? Você é ruim assim no inferno. Eu sei até sábado, se Deus quiser, todo mundo tem seus compromissos aqui, estão indo embora. Muito obrigado mais uma vez. Bona, Edmilson, professor Léo e a todos, né? Excelente final de semana. Edmilson, mais uma vez, eu sei que você também tem compromisso aí, nós estamos tudo correndo para terminar o programa. Muito obrigado e até sábado. Não, sábado você não vem, vai gravar sexta, né? Tô Você está de de folga, folga. né? Tô de folga. Né? Vou passear. Professor, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Sábado, quinta-feira para gravar, quero vê-lo aqui. Galileu do lado. Você me traz o Galileu? Com certeza, com certeza. Então, Muito tá. obrigado. Um abraço a todos. Até então a semana que vem. Quinta-feira, quando nós vamos gravar. Com certeza. Muito obrigado. E o Cabrelinho vai estar conosco aqui gravando. Leozinho, muito obrigado, viu, Léo? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham na mesa redonda, grande final de semana. Fiquem com Deus. Como é que é o Corinthians? Vai, Corinthians. Como é que é? Aí, mas tá Foi Corinthians. Foi Corinthians, porque já era, já ganhou. Já é campeão brasileiro. Grande abraço, gente. Vou agradecer a Deus e a Jesus que nos dá a oportunidade de sempre estar aqui unidos, grandes amigos, fazendo a mesa redonda. Tenham todos um grande final de semana.